Viagem astral, uma experiência fora do corpo. Alguma vez já ouviu alguém a dizer que passou por uma experiência de sonhar que estava fora do próprio corpo, com a sensação de estar a ver-se com lucidez enquanto dormia? Se pareceu loucura para si, saiba que pode ser algo bem mais comum do que parece. Na verdade, é um assunto estudado pela ciência e atende pelo nome de viagem astral ou projeção astral. Mas o que é a viagem astral? De acordo com o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, IPC, a projeção ou viagem astral é um termo popular para designar o que, tecnicamente falando, é chamado de projeção da consciência. Este fenómeno consiste numa experiência em que o indivíduo tem a percepção de estar fora do seu corpo físico. Quando a pessoa passa por uma viagem astral, ainda é capaz de perceber o ambiente à sua volta e até mesmo interagir com outras pessoas que também estão projetadas naquele momento. Este fenómeno é estudado por uma especialidade chamada de projeciologia, que tenta entender tudo aquilo que está envolvido com as manifestações que ocorrem fora do corpo biológico. Segundo relatos de antropólogos, essas viagens já foram relatadas por diversos povos ao longo dos anos, não havendo distinção entre sexo, idade, religião ou etnia. Como acontece a projeção astral? A projeciologia explica que a consciência plena do indivíduo, também chamada de holossoma, é composta por 4 elementos. O corpo físico, soma, o energético, energossoma, o emocional, psicossoma, e o corpo mental, mentalsoma. Assim, quando a viagem astral acontece, existe uma separação entre esses componentes. E é mais simples do que parece. Durante a projeção, o corpo emocional separa-se do corpo físico, formando uma conexão energética entre ambos, a qual é chamada de cordão de prata. É exatamente essa ligação que mantém o físico ligado ao espiritual. Normalmente, as pessoas relatam que a projeção astral aconteceu durante o sono. Contudo, é possível fazer a viagem por meio da meditação, estados de coma, em experiências de quase morte ou, inclusive, utilizando técnicas específicas para atingir o objetivo. Técnicas para fazer uma viagem astral. Às vezes, pode ser que o indivíduo queira fazer uma viagem astral de forma voluntária, ou seja, sem estar a dormir ou em qualquer outro estado inconsciente. Neste caso, é necessário bastante preparo. Além disso, saúde psicológica e fisiológica, determinação e paciência são outros requisitos essenciais. Tendo tudo isto em mente, é possível começar a praticar algumas técnicas que possibilitam a realização de uma projeção astral. Mas não se esqueça de estar em um ambiente confortável e, de preferência, registar todos os acontecimentos. Algumas técnicas para fazer a viagem astral. Automagem projetiva. Para conseguir realizar este tipo de técnica, é necessário ter uma poltrona confortável e um espelho. Com estes objetos apostos, a pessoa deve se sentar diante do espelho e ficar observando o seu próprio reflexo com bastante atenção. Estar atento a feições e detalhes é fundamental, sendo que isto deve ser feito até ficar com sono. A ideia central desta técnica é que o corpo emocional se adapta à imagem do corpo físico, tentando ir ao encontro da sua imagem quando o indivíduo estiver a dormir. Neste caso, a projeção alcançada é considerada consciente. Projeção consciente fragmentada. Aqui, o emocional acaba por se desprender do corpo biológico de maneira gradual, portanto, é preciso bastante paciência para conseguir atingir a meta da viagem astral. Para realizá-la, a pessoa precisa fechar os olhos e concentrar-se em partes individuais do seu corpo físico, como as mãos, os pés e braços. Ao mesmo tempo, deve-se manifestar, pouco a pouco, as partes que envolvem o corpo emocional. Com isso, o intuito é que o indivíduo tenha a percepção de uma segunda mão ou braço, por exemplo. Abertura da porta. O indivíduo deve se sentar numa cadeira confortável dentro de um ambiente fechado. O próximo passo é imaginar uma porta na parede, contendo um símbolo, um desenho ou uma inscrição. A partir daí, enquanto medita, a pessoa deve pensar numa abertura na porta e imaginar-se atravessando para o outro lado. A cada nova tentativa, é necessário fazer o processo com mais intensidade para, com o tempo, haver mais liberdade para projetar o corpo emocional. Concentração mental. Para fazer a projeção, a pessoa deve focar a sua atenção num objeto específico, seja ela qual for, sempre de olhos abertos. Vale uma cadeira, um vaso, um quadro, uma toalha. O próximo passo é tentar aproximar-se desse objeto sem tirar o seu corpo físico do lugar. Fazendo isso, a pessoa força o corpo emocional até que ele se desloque do corpo biológico naturalmente. Riscos e benefícios da viagem astral. A esta altura, pode ser que esteja a perguntar-se se realizar uma viagem astral é algo seguro.
De acordo com um artigo publicado pelo Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, a prática não deve ser considerada perigosa. Isto porque é algo que, muitas vezes, acontece de forma natural durante o sono, sem prejudicar o dia-a-dia da pessoa. Contudo, vale a ressalva. Indivíduos com problemas psicológicos graves devem evitar fazer uma projeção astral voluntária. Por outro lado, é possível listar alguns benefícios que a viagem astral traz às pessoas, tais como serenidade. A experiência de vivenciar um estado de existência livre de um corpo físico pode trazer uma certa calma em relação à vida terrena, uma vez que dá uma sensação de continuidade e evolutividade à vida. Medo da morte. Ao fazer a projeção astral e conseguir se desprender do corpo físico, a pessoa pode desmistificar a morte, ou seja, ao perceber que continua consciente fora da dimensão do plano físico, passa a ser mais otimista sobre a morte. Conhecimento. A viagem astral permite que a pessoa tenha uma consciência maior sobre si mesma, além de compreender mais a fundo o mundo. Com isto, muitas vezes, passa a encarar o dia-a-dia de forma mais leve. Como defender-se de entidades astrais negativas? A projeção astral é uma entrada para o plano astral, que é uma dimensão inteiramente diferente do universo. Mas, como qualquer plano de existência, há entidades que habitam o plano astral que não querem nada além de enganá-lo, assustá-lo, manipulá-lo e mexer consigo psicologicamente. Elas não podem matá-lo ou prejudicá-lo fisicamente, mas se não estiver protegido, podem deixar um impacto permanente no seu campo energético, mente e energia. Aqui estão algumas maneiras muito úteis para ajudar a proteger-se contra entidades astrais negativas nas viagens astrais. 1. Ore. Na comunidade Nova Era, ensinam-nos a autocapacitação e às vezes resistimos à ideia de rezar, porque não queremos nos render. Sentimos que isso nos torna impotentes. Mas a verdade é, temos anjos, guias e um Criador que estão do outro lado do plano físico ansiosos para nos dar uma mão de conforto. Se sente que está dentro da sua integridade, ora Jesus em particular ou outra entidade que sinta afinidade. O plano astral não é o único plano espiritual. Há muitos outros reinos maiores de glória povoados por seres de luz que não querem nada além de chegar até si. Mesmo Jesus, o Rei dos Reinos de Glória, está disposto a ajudá-lo a defender-se contra espíritos das trevas, mas nenhuma entidade positiva pode impor-se contra a sua vontade. Quando ora, rende-se, e dá permissão através do seu livre-arbítrio, vai sempre ser ouvido e protegido. 2. Controla os seus pensamentos. Uma mente descontrolada pode gerar paranoia e medo, o que literalmente magnetiza entidades astrais negativas. Quaisquer que sejam os pensamentos repetitivos de medo, irão se manifestar de uma forma ou outra durante uma experiência nos planos astrais ou fora do corpo. Também podem se manifestar sob a forma de uma autossombra, entidade astral negativa ou paisagem. Lembre-se que os espíritos das trevas alimentam-se da energia do medo. Pratique meditação na sua vida para aprender a desenvolver uma nova relação com a sua mente e experimentar a si mesmo como algo além do seu fluxo de pensamento. Aprenda a aterrar-se no momento presente e silenciar a sua mente. A sua compreensão da sua mente na vida traduzir-se na sua experiência de outras dimensões. Pode então optar por não ceder a pensamentos de medo e paranoia, e não será mais um imã para os seres que se alimentam do seu medo. 3. Eleva a sua vibração no plano astral. O perfeito amor lança fora o medo e entidades astrais negativas. Aqui estão algumas coisas que pode fazer para aumentar a sua vibração, enquanto está no plano astral. 1. Ter um senso de humor sobre a sua experiência. Seja alegre e não leve as coisas tão a sério. Só está a sonhar. 2. Cultivar o amor dentro de si mesmo, entendendo que a sua experiência é parte de uma dança de energia. 3. Fechar os seus olhos e lembrar-se de uma vez que experimentou o amor. Fique lá. 4. Na sua mente, crie um escudo protetor de luz branca amorosa em torno de si. 5. Adora Deus. Cante canções de adoração. Pense em ter uma vibração elevada como uma forma de medicina preventiva contra entidades astrais negativas. É muito mais difícil proteger-se contra alguma coisa quando ela já está na sua presença. Em caso de dúvida, chame pela presença do Arcanjo Miguel, o grande protetor, que ele virá ao seu encontro. Conclusão. A projeção astral é uma jornada íntima e singular, variando grandemente de pessoa para pessoa. Respeitar o seu próprio ritmo e permanecer focado no aprofundamento do seu entendimento sobre esta prática e as suas implicações espirituais é crucial. Manter-se aberto a novos aprendizados e perspectivas pode não apenas enriquecer a sua prática, mas também facilitar o seu crescimento e desenvolvimento como ser espiritual. A projeção astral,
Quando abordada de maneira responsável e alinhada com as suas crenças e convicções pessoais, pode tornar-se uma ferramenta inestimável para a expansão da consciência, o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual. Superar os medos comuns associados a esta prática é um passo fundamental na sua jornada de exploração e compreensão das dimensões mais profundas da existência. Enfrentar e superar esses medos não apenas possibilita uma prática mais bem-sucedida e gratificante, mas também abre caminho para experiências enriquecedoras no plano astral. Ao lidar com esses temores, pode expandir a sua consciência e aprofundar o seu autoconhecimento e crescimento espiritual. Este processo de superação é essencial para aproveitar ao máximo as possibilidades oferecidas pela projeção astral, permitindo-lhe explorar com confiança e curiosidade as vastas dimensões da existência. Espero que tenham gostado, deixem o vosso gosto e subscrevam ao canal.